Olá, este é o material de exercício de correias trapezoidais da disciplina de elementos de máquina do curso de Engenharia de Controle e Automação do campus de São José dos Campos do Instituto Federal. O exercício diz o seguinte: um motor elétrico de 25 HP a uma rotação de 1750 RPM aciona uma máquina através de um sistema de transmissão constituído por múltiplas correias em V, do tipo 2, perfil em V, para redução de 1 para 1,5. Determine o número necessário de correias. O primeiro passo necessário para a resolução do problema é elencar os dados do projeto. Do enunciado, nós temos a rotação de entrada, 1750 RPM. E a rotação de saída pode ser calculada através da relação de transmissão que já é conhecida. Essa relação é uma redução para 1,5. Então, o I é o número 1,5. A rotação de entrada é 1750, com isso determinamos a saída, que é 1166,7 RPM. Outro dado importante é a relação de transmissão, que é 1,5, e a potência motora de 25 HP, que pode ser convertida para 18,65 kW. O segundo passo é o cálculo da potência transmitida. Para isso, precisamos primeiro do fator de serviço, que é determinado utilizando essa tabela do lado. O primeiro ponto importante é: nós iremos utilizar que a máquina conduzida é um eixo de transmissão. A máquina condutora, o motor de corrente alternada síncrono, que essa máquina irá trabalhar um período de um turno de 8 horas. Com isso, o fator de serviço é 1,2. O próximo passo é a determinação de qual perfil da correia será utilizado. Para isso, no eixo X, nós iremos usar a potência motora multiplicada pelo fator de serviço, que dá 22,4 kW. Está aqui, mais ou menos. Nós sabemos também que a rotação do eixo mais rápido é 1750 RPM. Ao cruzar essas duas informações, nós caímos no limite da divisão entre a 3V e a 5V, então consideramos o perfil 5V. Um terceiro passo é o cálculo do diâmetro das polias, que vão ser consideradas. Para a polia menor, utilizaremos essa tabela de auxílio, em que diz que para um perfil 5V, o valor do diâmetro dessa polia será entre 180 e 400 milímetros e os degraus, os intervalos, serão subidos de 10 em 10 milímetros. Com observação importante que para essa classe é recomendada uma velocidade periférica máxima de 1980 metros por minuto. Então, com essa velocidade periférica máxima, para a rotação dada do exercício, é possível calcular qual é o diâmetro máximo adotado da polia menor. E esse diâmetro máximo poderia ser 360 milímetros. Para esse caso, nós adotamos 240 milímetros. Com esse valor, conseguimos calcular o diâmetro da polia movida, através da relação D2 é igual à relação de transmissão, que é o I, vezes o diâmetro menor, dá 360 milímetros. O próximo passo é o cálculo da distância entre centros. Como o exercício ele não forneceu, podemos estimar através dessa expressão. Então, temos aqui meio vezes 360 milímetros, mais 1,5 vezes 240, que dá 540 milímetros. Com essa distância, conseguimos calcular o comprimento necessário da correia. O comprimento necessário após substituir nessa fórmula, tomando cuidado com os parênteses e os quadrados. Chegamos que é necessário um comprimento de 1986,7 milímetros. E por fim, iremos escolher qual é a correia, a especificação comercial. Para isto, nós iremos na família das correias 5V, que é o perfil selecionado, e escolheremos o comprimento
mais próximo do calculado, que foi 1986. Com isso, nós chegamos no comprimento de 2030, que é a referência 5V800. O sétimo passo é a correção da distância entre centros, uma vez que o comprimento da correia comercial é diferente do calculado. Para isso, utilizaremos essa expressão, onde aqui iremos substituir 2030 e aqui os diâmetros das polias, diâmetros novamente, e aqui o comprimento da correia comercial. Com isso, a distância entre centros corrigida é 540,5 milímetros. Conferindo a velocidade periférica, é importante observar que nessa fórmula, esse 1000 é para converter o diâmetro para metro, e também que a velocidade periférica, independentemente de qual as polias nós estamos pensando, é a mesma na correia. Então, a informação e o cuidado que tem que ter é utilizar o diâmetro da polia, a rotação referente àquela polia. Por exemplo, aqui eu estou utilizando o menor diâmetro, 240. Com isso, eu tenho que utilizar a rotação do motor, que é 1750 RPM. Com isso, a velocidade periférica será 1.319,5 metros por minuto, que está dentro da margem esperada para esse tipo de correia. O nono passo é o cálculo do ângulo de abraçamento do caso específico dessa correia montada nessas polias. Esse cálculo é feito dessa forma, aqui a distância de centros corrigida e aqui no nosso resultado deu 166,7 graus. Um décimo passo é o cálculo da capacidade de transmissão por correia, através dessa fórmula bastante longa. As constantes C1, C2, C3 e C4 eu determino por uma tabela. Tá aqui. Segundo o perfil da correia, eu tenho as constantes tabeladas, que estão aqui reproduzidas. A potência complementar, que é a NI, eu determino através desta tabela, onde aqui em cima eu olho qual é a relação de transmissão do meu caso, que no caso é maior que 1,49 porque é 1,5. Nessa coluna eu olho qual o perfil, então eu estou falando do perfil 5V. O que eu vou observar? Eu vou observar que eu tenho que essa potência ela é 0,09 kW para 100 RPM e é 3,21 para 3.700 RPM. A nossa rotação está no intervalo, então eu faço aqui a interpolação linear e chego que o NI é 1,52 kW. Com isso, eu volto para a fórmula potência por correia e consigo calcular qual é essa potência. Observe que é uma fórmula bastante extensa, requer bastante cuidado matemático. Com isso, eu calculo que cada correia consegue transmitir 21,55 kW. E o último passo, então, do exercício é calcular quantas correias serão necessárias para a aplicação, através dessa fórmula. Consideração a potência do motor, fator de serviço, somatório da potência por correia e da potência complementar, multiplicado por fator de correção de comprimento e fator de correção do arco de contato. E o único fator que ainda não tínhamos era exatamente o fator de correção do comprimento e do arco de contato, que nós vamos determinar agora. Primeiro, o fator de correção do comprimento, eu olho essa tabela, vejo para o perfil 5V, para a minha referência que é 5V800, o fator de correção do comprimento é 0,93, que é o que está aqui. E para o fator de correção do arco de contato, eu vejo o arco de contato que está nesse intervalo, e aqui eu determino a interpolação, que é 0,98 aproximadamente. Com isso, eu consigo calcular a quantidade de correias. Substituindo os valores na fórmula, eu chego que é necessário 1,06 correias. Como é fisicamente impossível adotar uma correia quebrada, eu adoto duas correias 5V800 e o exercício está pronto.